Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar matrizes. O objetivo da aula é definir matriz, discutir e exemplificar os principais tipos de matrizes, definir 4 operações com matrizes: a adição entre matrizes, a multiplicação de uma matriz por um escalar, a multiplicação de matrizes e a transposição. Enunciar as principais propriedades das operações com matrizes e exemplificar a definição de matriz inversível e descrever um método para calcular a matriz inversa. Definição: sejam Mn dois números inteiros maiores ou iguais a 1. Uma matriz M por N é uma tabela com M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas, que se indica desta forma aqui. Então, nós vamos representar as matrizes com letras maiúsculas, e se eu quero evidenciar o número de linhas e de colunas dela, eu vou utilizar essa notação, onde aqui nós temos a matriz A, que possui M linhas e N colunas, e se eu quero escrever ela de uma maneira genérica, eu vou utilizar essa outra notação aqui, onde o A11 é o elemento que está localizado na primeira linha e na segunda coluna. O A12 é o elemento localizado na primeira linha e segunda coluna. Assim em diante, o elemento A1N é o elemento localizado na primeira linha e na enésima coluna. E esse raciocínio se aplica a estes outros elementos. Então, vocês estão vendo que esse primeiro número sempre indica a posição da linha e o segundo número a posição da coluna. O mesmo quando nós escrevemos dessa forma aqui, ó. Quando nós dizemos que A é uma matriz M por N, este primeiro número é sempre o número de linhas e esse segundo número é sempre o número de colunas da matriz A. Também nós vamos simplificar essa notação escrevendo somente dessa forma ou simplesmente assim, sendo que o símbolo A e J representa o elemento da matriz A situado na linha I e coluna J, como nós já discutimos aqui anteriormente. Observação: quando usamos esta notação, esse símbolo A e J é chamado de termo geral da matriz A. Exemplo: aqui nós temos 4 matrizes. Essa matriz A, vocês estão vendo que ela é uma matriz que possui 3 linhas e 4 colunas. Por isso que essa matriz é uma matriz 3 por 4. Além disso, em relação a essa matriz A, qual seria o elemento A32? Ou seja, qual seria o elemento localizado na terceira linha e segunda coluna? Justamente o elemento 3. Vocês estão vendo que este elemento 11 é o elemento que está localizado na segunda linha e quarta coluna. Por isso que ele é o elemento A24. Essa matriz B é uma matriz 2 por 2, possui 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz C é uma matriz 3 por 3, possui 3 linhas e 3 colunas. E, por último, nós temos essa matriz D, que é a matriz formada somente por uma linha e uma coluna, composta pelo número 2. Outro exemplo: a matriz A e J 3 por 2, cujo termo geral é dado dessa forma, pode ser representada assim. Então, vocês estão vendo que neste primeiro exemplo, nós estamos informando todos os elementos das matrizes, enquanto que neste segundo exemplo, nós estamos informando que a matriz A é uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas, cujo termo geral é dado por essa fórmula, ou seja, todos os elementos da matriz A são calculados a partir
dessa expressão. Por exemplo, esse primeiro elemento é o elemento A11, ou seja, o I é igual a 1 e o J é igual a 1. Substituindo aqui o I e o J por 1, nós temos que o A11 é dado por 2 menos 1, que é igual a 1. Este elemento aqui é o elemento que ocupa a primeira linha e segunda coluna, ou seja, ele é o elemento A12. E para determinar o elemento A12, nós substituímos o I pelo 1 e o J pelo 2, obtendo 2 vezes 2 menos 1, que resulta em 3. Repetindo este raciocínio, nós determinamos estes outros elementos da matriz A, onde esse elemento é o elemento A21, A22, A31 e o A32. Definição: duas matrizes A e B são iguais e nós vamos escrever desta forma se somente se M é igual a R, N é igual a S e o A e J é igual ao B e J para todo I e todo J, com I variando de 1 até M e o J variando de 1 até N. Ou seja, duas matrizes são iguais se elas possuem o mesmo número de linhas, se possuem o mesmo número de colunas e estes elementos aqui são iguais para todo I e todo J. Por exemplo, se eu estou dizendo que essa matriz é igual a essa, vocês estão vendo que essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3, essa matriz é uma matriz 2 por 3. Então, elas possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Agora, o elemento A11 é igual a este elemento aqui. O elemento A12 é igual a este elemento aqui, como nós já estamos vendo, né? Então, se eu estou dizendo que essa matriz é igual a essa, isso significa que o Y é igual a 1, o Z deve ser igual a 3, o X é igual a menos 3 e o T vale 0. Outro exemplo, essas duas matrizes são diferentes. Vocês estão vendo que essa matriz aqui, a primeira linha é formada pelo 4, menos 1 e o 5. Essa segunda linha é formada pelo 0, 2, 1. Ou seja, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3, essa matriz é uma matriz 3 por 2. Então, por esse motivo, nós já podemos afirmar que elas são diferentes, apesar de que elas possuem os mesmos números. Agora nós vamos falar de alguns tipos de matrizes. Item A. Uma matriz A M por N é dita quadrada se o número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, quando M é igual a N. Vocês estão vendo que o M é o número de linhas de A e o N é o número de colunas. Então, quando M é igual a N, nós dizemos que essa matriz é uma matriz quadrada. Neste caso, dizemos também que A possui ordem N. Chama-se diagonal principal de uma matriz quadrada de ordem N o conjunto dos elementos A e I, onde o I varia de 1 até N, e a diagonal secundária é o conjunto dos elementos A e J, tais que o I mais J é igual a N mais 1 para I e J, variando de 1 até N. Para ficar mais claro essas definições, vamos considerar essa matriz aqui. Vocês estão vendo que essa matriz possui 3 linhas e 3 colunas, então ela de fato é uma matriz quadrada. E o que seria a diagonal principal dessa matriz? De acordo com a nossa definição, a diagonal principal de uma matriz quadrada é o conjunto dos elementos A e I, ou seja, neste caso,
seria o conjunto dos elementos formados pelo A11, A22 e o A33, ou seja, essa é a diagonal principal dessa matriz em questão. Agora, o que seria a diagonal secundária? Voltando aqui na definição, a diagonal secundária é o conjunto dos elementos A e J, tais que o I mais J é igual a N mais 1. Neste caso aqui, o N indica justamente a ordem da matriz, que é o número de linhas e o número de colunas. Então, neste exemplo, o N vale 3. Quais são os elementos A e J, onde o I mais J é 3 mais 1, no caso 4? Vocês estão vendo que esse elemento é o elemento A13 e 1 mais 3 vale 4. Então, este elemento faz parte da diagonal secundária. Este elemento aqui é o A22, 2 mais 2 é 4, ou seja, esse elemento também faz parte da diagonal secundária. E este elemento aqui também faz parte da diagonal secundária, pois ele é o elemento A31. Então, a diagonal secundária é esta e a diagonal principal é esta. Item B. Uma matriz quadrada de ordem n é dita matriz diagonal se todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero, ou seja, o A e J é igual a zero se o I é diferente de J, onde o I e o J variam de 1 até n. Por exemplo, essas duas matrizes aqui são matrizes diagonais, pois fora da diagonal principal, todos os elementos são iguais a zero. Vocês estão vendo que a definição não diz nada a respeito dos elementos da diagonal principal. Ou seja, se os elementos que estão fora dessa diagonal principal forem todos iguais a zero, então nós dizemos que essa matriz é uma matriz diagonal. Observação. A matriz diagonal de ordem n, cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, é chamada de matriz identidade e será denotada por IN. Por exemplo, qual seria a matriz identidade de ordem 2? É a matriz 2 por 2, cujos elementos na diagonal principal são iguais a 1 e o restante tudo zero. A matriz identidade de ordem 3 é uma matriz 3 por 3, que possui 1 na diagonal principal e o restante tudo zero. Item C. Uma matriz A quadrada de ordem n é chamada matriz triangular superior se todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, ou seja, o A e J é igual a zero quando I é maior que o J, para I e J variando de 1 até n. Então, tanto aqui na definição de matriz identidade quanto na matriz triangular superior, essas definições aqui são somente para matrizes quadradas. Então, se você tem uma matriz quadrada, cujos elementos que estão abaixo da diagonal principal são todos nulos, nós dizemos que essa matriz é uma matriz triangular superior. Por exemplo, esta matriz aqui. Vocês estão vendo que todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, pela nossa definição, essa matriz é de fato uma matriz triangular superior. Agora, para entender essa expressão aqui, ou seja, o A e J é igual a zero quando o I é maior que o J, esses três elementos aqui, esse primeiro é o elemento A21, o I é maior que o J, então ele deve ser zero. Este elemento é o elemento A31 e esse o A32. Então, nesses três casos aqui, o I é maior que o J e eles são iguais a zero. Por isso que essa matriz aqui é uma matriz triangular
superior. Do mesmo modo, nós também podemos definir matriz triangular inferior. Então, a matriz A quadrada de ordem n é chamada matriz triangular inferior se todos os elementos acima da diagonal principal são nulos, ou seja, o A e J é igual a zero quando o I é menor que o J, onde o I e o J variam de 1 até n. Por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz triangular inferior, pois todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Vocês estão vendo que esse zero, que existe um zero aqui na diagonal principal, mas esse zero aqui não faz diferença na definição de matriz triangular inferior. Agora, em relação a essa expressão, para ser triangular inferior, o A e J tem que ser igual a zero quando o I é menor que o J. Esses três elementos aqui, ó, esse é o elemento A12, esse é o elemento A13 e este é o elemento A23. Esses três elementos aqui, o J é maior do que I e são iguais a zero. Por isso que, de fato, essa matriz é uma matriz triangular inferior. Item E. Matriz simétrica é toda matriz quadrada em que o A e J é igual ao AJI para todo I e todo J, com I e J variando de 1 até n. Então, definição de matriz simétrica é válida somente quando a matriz é uma matriz quadrada. Agora, o que significa dizer que o A e J é igual ao AJI? Ou seja, o elemento que está localizado, por exemplo, na primeira linha e segunda coluna, tem que ser igual ao elemento localizado na segunda linha e primeira coluna. E isso deve ser válido para todo I e todo J. Por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem 3, e além disso, essa condição aqui é satisfeita, pois o elemento que está localizado na primeira linha, segunda coluna, é igual ao elemento localizado na segunda linha e primeira coluna. Este elemento é o A13, este elemento é o A31. Esse é o A23 e esse é o A32. Então, vocês estão vendo que essa condição realmente é válida para essa matriz e por isso que ela é uma matriz simétrica. Vocês estão vendo que isso aqui não nos diz nada em relação aos elementos da diagonal principal. Na verdade, o que ela diz é que o elemento A11 é igual ao elemento A11 e isso a gente já sabe. Então, a diagonal principal de uma matriz simétrica não é influenciada por essa condição aqui. Letra F. Se A é uma matriz M por N, tal que o A e J é igual a zero para todo I e todo J, com I variando de 1 até M e J de 1 até N, nós dizemos que A é uma matriz nula. Por exemplo, essa matriz aqui, todos os elementos são iguais a zero, então essa matriz é chamada de matriz nula. Item G. Uma matriz coluna é toda matriz do tipo M por 1, ou seja, possui uma coluna igual a este caso. E o item H, matriz linha, é toda matriz do tipo 1 por N, ou seja, possui somente uma linha. Agora, vamos começar a falar das operações com matrizes. A primeira delas é a adição. Para isso, sejam A e B duas matrizes. Primeiro detalhe importante, que para realizar a adição entre duas matrizes, elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. A soma de A e B será denotada dessa forma e é uma matriz C
cujo termo geral é o C e J, também M por N, tal que o C e J é igual a IJ mais BJ para todo I e todo J, com I variando de 1 até M e o J variando de 1 até N. Por exemplo, se eu quero somar duas matrizes, o termo geral da matriz resultante é dado por essa fórmula aqui. Ou seja, por exemplo, o C12 vai ser justamente o A12 mais o B12. E essa expressão aqui vai ser utilizada para todo I e todo J. Ou seja, se eu quero somar duas matrizes, então elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Essa é uma matriz 2 por 2, essa é uma matriz 2 por 2, então eu posso somar. Agora, basta somar o A11 com o B11, nesse caso 2 mais 1 vale 3. Somo o elemento A12 com o elemento A12, neste caso vou obter o menos 4, aqui segue o mesmo raciocínio, 3 mais menos 2 vale 1, e o 5 mais menos 1 vale 4. Então aqui é um 4. Outro exemplo. Nesse caso nós temos duas matrizes 3 por 1, então posso realizar essa soma, que vai resultar em uma matriz também 3 por 1, cujo primeiro elemento aqui é 3, 2 mais 1 é 3, 3 com menos 3 dá 0, e meio com 1 dá 3,5. Proposição 1. Se A, B e C são matrizes de mesma ordem, então A mais B é igual a B mais A. A ordem que você soma as matrizes não vai alterar o resultado. O A mais B mais C é igual a mais B mais C. Item C, A mais a matriz nula é igual a A para toda matriz A considerada. Então, vocês estão vendo que a matriz nula faz o mesmo papel do zero em relação aos números reais, né? Pois qualquer número mais o zero é o próprio número. Aqui, qualquer matriz mais a matriz nula, é claro que essa matriz nula tem que ter a mesma ordem dessa matriz A, é igual à matriz A. E o item D, para toda matriz A, existe uma matriz D que possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas da matriz A, tal que A mais D é igual à matriz nula. Neste caso, escrevemos D igual a menos A. Ou seja, dada qualquer matriz A, existe uma outra matriz que possui a mesma quantidade de linhas e de colunas dessa matriz A, tal que A mais D é igual à matriz nula. Agora vamos falar da multiplicação de uma matriz por um escalar, ou seja, multiplicação de uma matriz por um número. Dado uma matriz A, M por N, e um número real alfa, o produto de alfa por A é a matriz denotada por alfa A, cujo termo geral é alfa vezes o A e J para todo I e todo J, com 1 variando de 1 até M e o J variando de 1 até N. Ou seja, quando eu quero multiplicar um número por uma matriz, basta fazer a multiplicação desse número para todos os elementos dessa matriz considerada. Então, neste caso, a matriz resultante vai ser 6, menos 3, 9 e 15. Um outro exemplo, meio vezes essa matriz resulta em meio vezes 4, que é 2, meio vezes 8 é 4, meio vezes menos 1 é menos meio, meio vezes 0 é 0, meio vezes 5, 5 sobre 2, e meio vezes 18, que é 9. Proposição 2. Dadas as matrizes A e B de mesma ordem e alfa e beta números reais, nós temos que alfa vezes A mais B é igual a alfa vezes A mais alfa vezes B.
Agora, quando eu tenho aqui a soma de dois números multiplicando uma matriz A, você pode calcular essa expressão fazendo alfa vezes A mais beta vezes A. 0 vezes a matriz A é igual a matriz nula. Então aqui vocês estão vendo que a escolha da matriz nula com a letra O é para não confundir com o zero, pois o zero e a matriz nula desempenham papéis semelhantes. Então, para evitar essa confusão, nós vamos denotar a matriz nula sempre por essa letra O. Quarta propriedade, alfa que multiplica beta vezes A é igual a alfa vezes beta vezes a matriz A, ou seja, quando aqui eu tenho um número vezes uma matriz, você pode multiplicar primeiro esses dois números e o resultado aqui multiplicar pela matriz A. E por último, 1 vezes a matriz A é igual a matriz A para toda a matriz. Agora nós vamos falar da multiplicação entre matrizes. Dadas as matrizes A, M por N, e B, N por P, chama-se produto de A por B, a matriz C, M por P, definida dessa forma aqui. Para todo I e todo K, onde o I varia de 1 até M e o K varia de 1 até P. Para a gente entender essa definição, vamos aplicar ela a este exemplo. Então, se eu quero multiplicar uma matriz A por uma matriz B, a primeira coisa que nós devemos tomar cuidado é que, de acordo com essa definição, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultante vai ser uma matriz M por P neste caso, ou seja, essa matriz resultante vai ter o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. E a maneira que devemos calcular esse produto é dado por essa sentença aqui, ó, onde o elemento C e K é dado por A e 1 vezes B 1K mais o A e 2 vezes B 2K e assim adiante até o A e N vezes B NK, onde essa expressão pode ser escrita através de somatória desta maneira aqui, onde o J varia de 1 até N. Então, voltando neste exemplo, considere A essa matriz e B essa outra matriz. Se eu quero calcular A vezes B, eu vou chamar esse produto da matriz C e quais são os elementos dessa matriz C. Por exemplo, se eu quero calcular o elemento C21, eu venho aqui na fórmula e substituo o I por 2 e o K por 1, aparecendo o A21 vezes o B11 mais o A22 vezes o B21. Vocês estão vendo que eu paro aqui porque quando eu faço a multiplicação dessas duas matrizes, essa matriz é 2 por 2, essa matriz também é 2 por 2. Então, este valor do N aqui, que é o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda, vale 2. Então, nós paramos até estes números aqui serem iguais a 2. Se essas duas matrizes fossem 3 por 3, nós iríamos ter que desenvolver essa fórmula mais um passo aqui para chegar no A e 3 vezes o B 3K. Então, o elemento C21 é dado por essa expressão. Agora basta localizar estes elementos aqui de acordo com essas duas matrizes informadas. Ou seja, o A21, elemento localizado na segunda linha, primeira coluna, vale 2. O B11 vale 2. O A22 vale 4 e o B21 vale menos 3.
realizando esses cálculos aqui, obtemos um menos 8, ou seja, o elemento localizado na segunda linha e primeira coluna deste produto vale menos 8, que é o que a gente tem aqui, o elemento da segunda linha e primeira coluna. Agora, é claro que essa fórmula aqui ela é um pouco complexa e para a gente aplicar ela na prática dá um certo trabalho. Então, por isso que aqui eu vou explicar uma maneira mais simples para calcular a multiplicação de matrizes. Por exemplo, aqui eu tenho a matriz A vezes a matriz B. Escrevi a matriz A e aqui a matriz B. Se eu quero calcular este elemento aqui, que é o elemento resultante desse produto que está localizado na primeira linha e primeira coluna, vocês vão calcular a multiplicação desses elementos por esses elementos aqui e somar eles. Por exemplo, 0 vezes 2 mais menos 1 vezes 3. Então, neste caso, 0 vezes 2 é 0, menos 1 vezes menos 3 é 3 positivo, então 0 mais 3 é 3. Se eu quero calcular este elemento, que é o elemento, de acordo com a nossa notação aqui, é o elemento C12, eu vou pegar a primeira linha da matriz A e multiplicar pela segunda coluna da matriz B. Então, nós vamos obter 0 vezes 3 mais menos 1 vezes 1. Então, 0 vezes 3 é 0, menos 1 vezes 1 é menos 1. Este elemento aqui nós já calculamos, então vocês estão vendo que essa fórmula aqui é justamente a multiplicação desses elementos por esses elementos. E por último, para obter esse 10, nós vamos multiplicar a segunda linha com a segunda coluna aqui. Então, 2 vezes 3 é 6, 4 vezes 1 é 4, 6 mais 4 vale 10. E todas as multiplicações podem seguir este mesmo raciocínio aqui. Observação: em relação ao exemplo anterior, se eu multiplicar a matriz B pela matriz A, no caso B essa matriz e A essa matriz, nós vamos obter este outro resultado aqui. Ou seja, A vezes B é diferente de B vezes A. Além disso, em alguns casos, nós podemos calcular A vezes B, mas nós não podemos calcular B vezes A, pois para realizar esse produto, o número de colunas dessa primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas dessa matriz aqui. Só para a gente justificar esse resultado, então, para determinar o 6, nós vamos multiplicar essa primeira linha por essa primeira coluna. Então, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6. Primeira linha vezes segunda coluna, 2 vezes menos 1 é menos 2, 3 vezes 4 é 12. Então, menos 2 mais 12 dá 10. Para determinar o 2, nós pegamos aqui a segunda linha e a primeira coluna. Então, menos 3 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2. E por último, essa linha por essa coluna. Menos 3 vezes menos 1 é 3. 1 vezes 4 é 4. 3 mais 4 vale 7. Outro exemplo. Eu posso realizar a multiplicação dessa matriz por essa. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3 e essa matriz é uma matriz 3 por 1. Então, essa multiplicação está definida e a matriz resultante vai ter duas linhas e uma coluna. No caso, vai ser a matriz 50 e 122. Para encontrar os 50, nós vamos pegar essa primeira linha e multiplicar por essa primeira coluna. 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 8, 16 e 3 vezes 9, 27. Somando esses elementos resulta em 50. E aqui a mesma ideia para obter
o 122. Outro exemplo. Se A é essa matriz, o que seria calcular A ao quadrado? Lembrando que, em relação a números reais, 3 ao quadrado seria 3 vezes 3. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Então, essa ideia de potência se aplica a matrizes. A ao quadrado seria A vezes A. E neste caso, a multiplicação dessas matrizes aqui vai resultar em 1, 2, 0 e 1. O que seria A ao cubo? Seria o A ao quadrado vezes A, onde o A ao quadrado nós já calculamos, então basta multiplicar essa matriz pela matriz A novamente. Assim, nós vamos encontrar a matriz 1, 3, 0 e 1. Então, vocês estão vendo que neste caso está acontecendo um padrão de repetição. A matriz A, que é a matriz A elevado a 1, é a matriz 1, 1, 0, 1, A ao quadrado, 1, 2, 0, 1, A ao cubo, 1, 3, 0, 1 e assim em diante. A elevado a K, onde K é um número inteiro positivo, resulta na matriz 1K, 0, 1. Proposição 3. Desde que sejam possíveis as multiplicações, as seguintes propriedades são válidas. A vezes B vezes C é igual a vezes B vezes C. Então, aqui vocês estão vendo que quando eu tenho o produto de 3 matrizes, você pode multiplicar as duas últimas e depois pegar a primeira e multiplicar por esse resultado, ou multiplicar primeiro as duas primeiras e, por último, multiplicar por essa terceira matriz, que o resultado vai ser o mesmo. Segunda propriedade, A vezes a matriz identidade é igual a matriz identidade vezes A, que é igual a matriz A. Neste caso, a matriz A tem que ser quadrada e a matriz identidade tem a mesma ordem dessa matriz A. Propriedade C. A vezes a matriz nula é igual a matriz nula vezes A, que é igual a matriz nula. Neste caso, a matriz A tem que ser quadrada e a matriz nula tem a mesma ordem da matriz A. E também é válida a lei da distributividade para matrizes, ou seja, se a matriz A está sendo aqui multiplicada por B mais C, nós podemos calcular essa expressão fazendo A vezes B mais A vezes C, e se a multiplicação é dada nesse sentido, nós podemos realizá-la fazendo A vezes C mais B vezes C. Observação: a multiplicação entre matrizes não é comutativa, como nós vimos. A vezes B geralmente é diferente de B vezes A, embora ela seja associativa, que é justamente o que este item A está nos dizendo. Segunda observação: só podemos multiplicar matrizes M por N por P por S se N é igual a P, e além disso a matriz resultante é a matriz M por S, como nós já discutimos anteriormente. E a última operação, que é a transposição. Dado uma matriz A M por N, podemos obter a partir de A uma nova matriz que será denotada dessa forma aqui, que é a matriz cujo termo geral é o BJI, que é uma matriz N por M, tal que o BJI é igual ao A e J para todo I e todo J, com I variando de 1 até M e o J variando de 1 até N. Para ficar mais clara essa operação, vamos considerar este exemplo aqui. Então, nesse caso, nós temos essa matriz A, temos essa matriz B. O que seria a matriz transposta de A e a matriz transposta de B, que é justamente o que esse símbolo aqui indica.
Então vocês estão vendo que o primeiro detalhe é que essa matriz é uma matriz M por N e a transposta é uma matriz N por M. Então aqui ocorreu a troca do número de linhas pelo número de colunas. E além disso, o termo geral da matriz transposta é BJI, onde o BJI é igual ao AIJ, ou seja, para essa matriz A, esse elemento 3 é o A12. Então, o A12 vale 3, ou seja, o B21 vale 3. Se nessa matriz A, esse elemento 3 está localizado na primeira linha e segunda coluna, na transposta, o 3 vai estar localizado na segunda linha e primeira coluna. A transposta de A, você vai considerar as linhas de A e você vai pegar esses elementos da primeira linha e escrever na primeira coluna. Pega os elementos da segunda linha e escreve na segunda coluna. É isso que essa definição aqui está nos dizendo. Então, a transposta da matriz A, os elementos que estão na primeira linha, vocês escrevem na primeira coluna, e os elementos que estão na segunda linha viram os elementos da segunda coluna. A mesma ideia aqui se aplica para essa matriz B. Proposição 4. A matriz transposta apresenta as seguintes propriedades. A transposta da transposta de A é a própria matriz A. A transposta dessa soma é a soma das transpostas. E se eu tenho a transposta de um número vezes A, você pode conservar esse número e multiplicar pela transposta da matriz A considerada. E essa última propriedade aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado, pois se eu estou calculando a transposta de A vezes B, então nós podemos calcular essa transposta fazendo a transposta de B vezes a transposta de A. Então vocês estão vendo que a maneira correta de escrever essa propriedade é dessa forma. Observação: note que uma matriz quadrada A é simétrica se somente se A é igual à sua transposta. Então nós vimos que uma matriz simétrica é uma matriz quadrada cujo AIJ é igual ao AJI para todo I e para todo J. Então, essa definição nos diz que uma matriz A é simétrica se somente se ela é igual à sua transposta. Agora vamos falar de matrizes inversíveis. Uma matriz A quadrada de ordem n é chamada inversível quando existir uma matriz B também de ordem n, de modo que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade também de ordem n. Caso exista essa matriz B, nós vamos chamá-la de inversa da matriz A e será denotada com esse A e o menos 1 aqui no expoente. Por exemplo, esta matriz A é inversível e a sua inversa é justamente essa matriz aqui. De fato, para verificar que essa matriz é a inversa da matriz A, basta calcular o produto das duas, de acordo com a nossa definição. O produto tem que dar a matriz identidade, no caso, aqui de ordem 2. Então, vamos calcular aqui a matriz A vezes essa matriz aqui. Então, linha vezes coluna dá 1. Linha vezes coluna dá 0. Linha vezes coluna dá 0. E linha vezes coluna dá 1. Ou seja, A vezes a inversa está dando a identidade. Se você calcular também essa matriz vezes a matriz A, vocês também vão obter a matriz identidade. Então, de fato, essa matriz aqui é a inversa dessa matriz A. Vocês estão vendo que até então nós não sabemos calcular a matriz inversa, mas nós sabemos verificar se uma determinada matriz é a inversa de uma outra matriz. Basta calcular o produto e se der a identidade,
outro exemplo, essas duas matrizes aqui não são inversíveis. Nesse primeiro caso, é mais fácil de visualizar essa afirmação, pois para essa matriz A ser inversível, deve existir uma matriz B, 2 por 2, de forma que A vezes B resulta na matriz identidade. Mas vocês estão vendo que a primeira linha dessa matriz A é toda nula. Então, se eu quero uma outra matriz que multiplicada a essa resulta na matriz identidade, então essa primeira linha vezes a primeira coluna dessa matriz teria que dar 1. Mas nesse caso vocês estão vendo que isso nunca é possível, pois essa primeira linha aqui sempre vai anular essas multiplicações. E nesse segundo caso aqui, nós veremos uma justificativa nos próximos slides. Observação: se A é inversível, então a inversa é única, ou seja, existe uma única matriz de forma que A vezes essa matriz é igual à identidade. Se A possui uma linha ou coluna nula, então a matriz A não é inversível, que é o que acontece na primeira matriz do exemplo anterior. Se A e B são matrizes inversíveis de ordem n, então o produto de A por B também é uma matriz inversível, e a inversa desse produto é a inversa do B vezes a inversa do A. Então, vocês estão vendo que, como a transposição, a matriz inversa aqui também é escrito dessa maneira. Não confundir matriz inversa com matriz transposta, porque são conceitos distintos. Se A é inversível, então a inversa e a transposta de A também são inversíveis, sendo que a inversa da inversa é a própria matriz A e a inversa da transposta é a transposta da inversa. Além disso, se A vezes B já der a matriz identidade, nós já podemos afirmar que essa matriz B já é a inversa da matriz A, pois, pela definição, nós vimos que uma matriz A é inversível se existe uma matriz B, de forma que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade. Mas essa última propriedade está nos dizendo que nós não precisamos calcular A vezes B e B vezes A para dar a identidade. Se A vezes B já der a matriz identidade, nós já podemos afirmar que essa matriz B é a inversa da matriz A. Agora nós vamos definir essas operações elementares já para desenvolver um método para determinar se uma matriz A é inversível ou não. E além disso, caso a matriz for inversível, nós vamos desenvolver um método para encontrar a matriz inversa. Sendo assim, dado uma matriz A, entendemos por operações elementares com as linhas de A as seguintes operações. Primeiro, permutar as linhas de A, ou seja, nós vamos poder trocar as linhas de A de posição. Segundo, multiplicar uma linha de A por um número diferente de zero. E terceiro, nós vamos somar a uma linha de A uma outra linha de A multiplicada por um número real. Essas três operações são chamadas de operações elementares com as linhas da matriz A. Observação: se uma matriz B puder ser obtida de A através de um número finito dessas operações elementares, nós vamos dizer que essa matriz B é equivalente à matriz A, e nós vamos escrever essa informação deste modo aqui. Então, se eu escrever isso, significa que a matriz B é equivalente à matriz A, ou seja, essa matriz B foi obtida dessa matriz A realizando essas três operações elementares. O importante é que uma matriz A de ordem n é inversível se somente se
a matriz A é equivalente à matriz identidade, ou seja, a matriz identidade é obtida realizando operações elementares com as linhas dessa matriz A. Sendo assim, a partir desse teorema 1, nós obtemos um método para verificar se uma matriz A é inversível e, além disso, determinar a inversa dela. Este método é exemplificado aqui justamente com esse algoritmo para determinar a inversa. Então, nós vamos verificar se essa matriz A é inversível. E, caso positivo, nós vamos determinar essa inversa. Então, o procedimento é o seguinte: nós vamos escrever aqui a matriz A, passar esse pontilhado e aqui escrever a matriz identidade. Nós vamos realizar as operações elementares com as linhas dessa matriz para tentar de alguma forma chegar na matriz identidade desse lado aqui, que foi o que nós obtemos aqui. Mas se eu realizar as operações elementares aqui, eu também devo realizar essas mesmas operações com as linhas dessa matriz. Se eu consigo chegar na matriz identidade desse lado, o que aparece nesse outro lado é justamente a inversa da matriz considerada. Então, para chegar na matriz identidade deste lado, nós devemos primeiro cancelar este 1 aqui. Então, eu vou cancelar esse 1 utilizando as operações elementares. Neste caso, eu vou utilizar aquela terceira operação. O que eu vou fazer é somar essa linha aqui multiplicada por menos 1. Pois se eu multiplicar essa linha por menos 1 e somar com essa, eu cancelo este 1. Foi o que eu fiz aqui. Então, vou multiplicar essa linha por menos 1 e somar com essa linha aqui. Vocês estão vendo que essa segunda linha eu não estou alterando, então vou repetir. Na verdade, essa primeira linha aqui eu também não estou alterando, então também vou repetir. O que eu estou fazendo é cancelando esse 1 aqui. Então, essa terceira linha que vai ser alterada. Sendo assim, 1 vezes menos 1 é menos 1, com 1 dá 0. 1 vezes menos 1 é menos 1, com 0, menos 1. 0 vezes menos 1 é 0, com 2, 2. 1 vezes menos 1 é menos 1, com 0, menos 1. Menos 1 vezes 0 é 0, mais 0 é 0. Menos 1 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então, vocês estão vendo que eu consegui cancelar esse 1 aqui, em contrapartida apareceu esse menos 1 aqui. Para cancelar esse menos 1 agora está mais fácil. Eu só vou somar essa linha, essa segunda linha aqui. Então, não estou alterando a primeira nem a segunda linha, então vou conservar. Agora eu vou substituir essa pela soma dela com a segunda. Então, 0 com 0 é 0, 1 com menos 1 é 0, 1 com 2 dá 3. 0 com menos 1 é menos 1, 1 com 0 é 1 e 0 com 1 é 1. Então, aqui eu já estou começando a obter uma matriz parecida com a matriz identidade. Mas, para obter aqui a matriz identidade, nós devemos ter um 1 no lugar desse 3. Então, agora eu vou realizar a segunda operação elementar. Eu vou multiplicar essa linha por 1/3, que é um número real não nulo. Então, vou conservar as duas primeiras linhas e 0 vezes 1/3 é 0, 0 vezes 1/3 é 0, 3 vezes 1/3 é 1, menos 1 vezes 1/3 menos 1/3, 1 vezes 1/3 é 1/3 e 1 vezes 1/3 é 1/3. Chegando aqui, agora
eu consigo cancelar este número 1. Basta somar a essa linha aqui multiplicada por menos 1. Então, não vou alterar essa primeira linha e também não vou alterar essa terceira linha. O que eu vou fazer é eliminar esse 1, então eu estou alterando a segunda linha. Então, ó, vou multiplicar essa linha por menos 1 e somar aqui. Então, 0 vezes menos 1 é 0, com 0 é 0. 0 vezes menos 1 é 0, com 1 dá 1. 1 vezes menos 1 é menos 1, com 1 dá 0. Menos 1 terço vezes menos 1, 1 terço, com 0, 1 terço. 1 terço vezes menos 1 é menos 1 terço, mais 1, 2 terços. E 1 terço vezes menos 1, menos 1 terço, com 0, menos 1 terço. Agora, está faltando somente cancelar este número 1. E, para isso, vou somar a essa linha, essa segunda linha multiplicada por menos 1. Então, 0 vezes menos 1 é 0, com 1 dá 1. 1 vezes menos 1 é menos 1, com 1 dá 0. 0 vezes menos 1 é 0, com 0 é 0. 1 terço vezes menos 1, menos 1 terço, com 1, 2 terços. 2 terços vezes menos 1, menos 2 terços, com 0, menos 2 terços. Menos 1 terço vezes menos 1 é 1 terço, mais 0, 1 terço. E, com isso, eu consigo chegar na matriz identidade desse lado esquerdo. Consequentemente, o que aparece aqui vai ser a inversa da matriz considerada. Portanto, o procedimento descrito acima mostra que a matriz A é equivalente à matriz identidade de ordem 3 e, além disso, a inversa de A é esta matriz aqui. Outro exemplo, essa matriz A não é inversível. Então, como é que a gente vai verificar isso? Nós vamos tentar realizar o mesmo procedimento explicado no exemplo anterior. Nós vamos copiar essa matriz A. Aqui nós vamos colocar a matriz identidade e nós vamos realizar as operações elementares com as linhas dessa matriz para tentar chegar na matriz identidade desse lado esquerdo. Se eu consigo chegar nessa matriz identidade do lado esquerdo com um número finito de processos, então o que vai aparecer aqui é justamente a inversa da matriz considerada. Mas nesse caso vai acontecer uma coisa diferente. Então, primeiramente, eu tenho que cancelar esse 2. O que eu vou fazer é somar a essa linha, essa primeira linha multiplicada por menos 2. Então aqui nós vamos obter menos 2 com 2, 0. Menos 4 com 3, menos 1. Menos 12 com 7, menos 5. As outras linhas eu não alterei, então vou conservar. Agora eu preciso cancelar esse menos 1. Neste caso está fácil, basta eu somar essa linha, essa segunda linha aqui. Então vou conservar a primeira e a segunda linha, fazendo essa soma, que nós vamos obter 0, 0, 0, aqui menos 2, 1 e 1. Vocês estão vendo que neste caso, essa terceira linha é toda nula. E por esse motivo, nós já podemos afirmar que essa matriz A não é inversível, pois ela é equivalente a uma matriz que possui uma linha nula, e nós sabemos que toda matriz que possui uma linha nula ou coluna nula não é inversível, né? Então, caso você realize esse procedimento com determinada matriz e ao final de alguma operação elementar
encontrar uma linha toda nula, nós já podemos afirmar que a matriz considerada não é inversível. Existem outras formas para determinar se uma matriz é inversível ou não, e alguns desses métodos serão abordados nas próximas aulas. Com isso, a gente finaliza a aula sobre matrizes.